Então, bom dia para todos. Seja bem-vindo a esse nosso exercício de hoje. Esse exercício de hoje, é um exercício, gente, que eu não costumo fazer ele em grupo. Eu já trabalhei outras vezes em grupo. Além, né, desse projeto que nós estamos trabalhando aqui, eu já tive outros projetos em que eu trabalhava em grupo com... Nesse era só mulheres. E eu nunca trabalhei esse exercício em si, mas hoje eu vou trazer aqui para vocês. Geralmente eu trabalho esse exercício individualmente, numa sessão de terapia e tal, né, tudo. Mas como vocês vêm fazendo os exercícios comigo, vocês já perceberam que se caso vocês sentirem alguma coisa, tem como nós recorrermos, por assim dizer, a um botão de segurança, né? Qualquer coisa você aperta aquele botão, né? Que é o quê? A respiração, tá bom? Se alguém sentir alguma coisa muito forte, fica à vontade para dizer aí, né? Eu estou sentindo muita reação, me ajuda aqui, que eu paro o exercício e vou te ajudar, tá bom? Mas isso talvez não aconteça, porque eu não vou fazer ele completo, eu vou fazer uma parte só desse exercício. E eu pedi para vocês trazerem uma toalha para ajudar no exercício. Como assim, Nete? Olha só, eu tenho uma amiga, para vocês entenderem por que que eu pedi essa toalha, tá bom? Não tem nada a ver com magia, com misticismo, macumba, espiritismo, eu vou logo falando, porque tem muita gente aqui que é religioso e que às vezes, quando faz alguns movimento que ele nunca viu, aí já pensa que já faz uma associação com o espiritismo. E lembre-se, gente, eu nunca vou trazer para cá, para o nossos exercícios, para o nosso ambiente terapêutico, nada que tenha a ver com magia. Porque antes de eu fazer qualquer coisa aqui com vocês, eu pesquiso muito, eu vou a fundo, tá bom? Então, eu tenho muito cuidado, muita cautela com isso. Não se preocupe, que eu não vou trazer nada que vá trabalhar, que tenha a ver, que tenha ligação com essas coisas, tá? Até porque eu não sei se todos aqui são testemunhas de Jeová, eu sou testemunha de Jeová há mais de 30 anos, então eu vou ter essa consciência, essa madureza para não trazer esse tipo de conhecimento de espiritismo, magia, essas coisas para dentro de algo que é terapêutico, que é todos os movimentos que nós fazemos vêm da terapia emocional, vem da terapia integrativa, que eu misturei, né, os dois conhecimentos e desenvolvi essas técnicas que eu trago aqui com vocês, tá? Sim, por que que eu pedi para vocês a toalha? Eu tenho uma amiga que ela é arquiteta e engenheira. Quando ela começou a trabalhar, ela fazia o cliente vinha para ela e falava, eu quero um projeto assim, assim, assim. Ela desenhava o projeto em um papel, entregava para a pessoa. Só que, um exemplo, né? A cada 10 clientes que pedia para ela um projeto, 9 ela desenhava e 9 pessoas daquelas 10 ali não dava continuidade no projeto, não sentia interesse e contratava uma outra pessoa. Na cidade onde eu moro aqui, tem 3 arquitetos e engenheiro muito conhecidos, e um deles é minha amiga. E aí as pessoas iam para essas outras arquitetos, engenheiro, né, pedir para fazer o projeto. E aí o que que aconteceu? Quando ela percebeu que a maneira em que eles desenvolviam o projeto deles era diferente do dela, ela teve que começar a fazer o quê? A estudar e fazer algo parecido. E esse algo parecido sabe aqueles projetos feitos em forma de 3D, que é como se a casa que eu quero
foi desenhada. Eu falo para a tia assim, eu chego e falo assim, olha, é mais ou menos assim o desenho da minha casa. E aí ela faz aqui no computador em um formato que é como se a pessoa já estivesse entrando dentro da casa. Vocês já viram isso? Esse tipo de projeto, que é como se a pessoa estivesse entrando com os móveis já no lugar. A pessoa, ela viaja, né? Ela viaja nesse projeto da casa dela. E aí, como vocês acham que a pessoa vai ficar quando ela se imagina dentro dessa casa? Quantos por cento vocês acham de decisão vai ser desse cliente? 1% ou 100%? Praticamente 100%, né? É muito, 100%. é muito certo aquela pessoa ficar com o projeto, pagar para ela e dar continuidade no projeto dela, Nilce. É muito certo ela aceitar fazer a casa. Por quê? Porque a engenheira ali, a arquiteta, deu para a pessoa uma visão quase que real para ela. Agora, por que isso acontece? Tem um estudioso nessa área, né, da mente humana, que diz que foi feita uma pesquisa, ele fez uma pesquisa, né, ele estudou muito sobre a mente humana e a nossa mente, ela não consegue diferenciar uma coisa quando ela vê com os próprios olhos ou não. O que conta para ela é a reação química que o corpo vai trazendo para ela. Então, aí olha o que que eles fizeram. Pegaram um grupo de pessoas e disseram para elas, olha só como isso é muito louco. Falaram para elas assim, olha, esse leite, gente, depois que que eu li isso no livro, eu já não estava tomando leite. Depois disso, eu fiquei mais horrorizada com leite. Aí eles começaram a dizer, olha, aí deram para todos eles um copo de leite. E depois eles disseram assim, gente, esse leite cheira. Percebe que está fedendo esse leite, sendo que o leite não estava, o leite foi tirado ali na hora da vaca. Cheirem, vocês percebem que o leite está com cheiro de pus? Aí algumas pessoas disseram que sim e outras não. Aí ele foi falando, foi conduzindo elas. Cheirem, percebe que o leite está com cheiro de pus? Agora olhem para o leite como ele está só o pus. E começou a induzir eles a achar que aquele leite era um copo de pus. Gente, ninguém conseguiu tomar mais o leite. Ninguém. Por quê? Porque foi a sensação que o corpo foi produzindo, né? Ali a sensação foi tão forte que eles não conseguiram tomar o leite. E aí, eu não me lembro quantas pessoas eram, mas digamos que fossem 50 pessoas. Cerca de metade daquelas pessoas, dias depois, ainda não conseguiram tomar leite. E teve outras que nunca mais conseguiu tomar leite por causa dessa experiência. Então, olha o poder que uma fala, um exemplo, algo que a mente vai experienciando pode resultar. Que eu quero dizer com esses exemplos? Que quando nós somos expostos a experiências que elas não são nem tocadas, é possível modificar a maneira de pensar da pessoa. Uma pessoa é capaz de comprar algo que ela não está vendo, que é como a casa que eu falei, né, desenhada lá em formato 3D, em que a pessoa entra, por assim dizer, na casa, né? Aquela casa que está só no papel a pessoa, dentro desse projeto, dentro da tecnologia, ela faz ali algo que conduz o cliente a comprar algo que ele nunca nem tocou, nem triscou, né? E também é capaz a mente, ela pode ser modificada a gostar de algo e a desgostar imediatamente, só com comandos, né? Olha só como é possível isso. Então, o que que nós vamos fazer aqui?
nós vamos fazer algo muito parecido. Quando nós somos criança, os adultos que cuidam da gente, às vezes falam coisas que nós, como criança, somos muito inocentes, nós não sabemos diferenciar o que é verdade, o que é mentira, a gente não sabe nem o que é mentira. Uma criança até 7 anos de idade, ela não sabe o que é mentira. Quando ela fala algo que os pais dizem assim, menino, você está mentindo, na verdade, é a imaginação dela que é muito fértil. E aí ela fala coisas que têm a ver com a imaginação dela, ela não sabe o que é mentira. Então, quando um adulto faz uma brincadeira com a criança e depois ela fala, ah, é mentira da mamãe, não é verdade isso aqui, ela não sabe o que é aquilo. E ela internaliza, ela acredita naquilo veemente, ela não consegue diferenciar, gente, o que é verdade e o que é mentira. Ela não consegue. Então, o que que acontece? Aquela criança cresce, levando aquilo para a vida dela como adulto, e mesmo que ela seja adulto, como eu disse ontem, ela ainda tem medo, às vezes, de uma barata, de uma aranha. Como é que um adulto vai ter medo de algo tão pequeno? É porque esse medo não está relacionado a ela como adulto, é como ela, criança. Então, o que que nós vamos fazer hoje? Lembra que eu falei para você na meditação de ontem? Nós vamos buscar algo que eu tenho medo. Ah, teve gente que mandou mensagem para mim disse que não consegue lembrar de nada da infância, que para ela a infância dela foi maravilhosa. Mas a sensação de medo, a pessoa, o corpo dela registrou. A sensação de medo, ela registrou, tá bom? E por que que ela registrou? Porque nós ouvimos muito bem, mesmo dormindo, mesmo em coma. Nós conseguimos ouvir e captar e internalizar sons, tá bom? Então, mesmo que você não tenha lembrado de nada, mas o seu corpo está aí, que são os engramas, e nós vamos liberar esses engramas, vamos liberar essas emoções com, e vamos usar essa toalha como? Então, vocês vão deixar a toalha assim, ó, no formato de rolinho, tá bom? E aí eu vou direcionando vocês em uma meditação guiada, tá bom? E essa toalha aqui é você pequeno. Então, eu vou conduzir vocês a entenderem, como por assim dizer, né? Em formato 3D a materializar você pequeno. E você vai pegar você pequeno, como se fosse mesmo uma criança, com cuidado, com carinho, tá bom? Não é para pegar a toalha de qualquer jeito, é para pegar com cuidado, com carinho, que nós vamos trazer essas memórias de criança como se aqui fosse você pequeno, tá bom? E quando eu disser para você colocar no ombro, você vai colocar como se fosse um bebê mesmo. Você, coloca como se fosse para dormir, você vai colocar, tá bom? Conforme eu for dando o comando, você vai tratando essa toalha como se fosse uma criança, com muito cuidado, tá bom? Se eu disser para vocês abrace, você abraça. Se eu disser para você colocar na sua perna, você coloca, tá bom? Lembre-se, todos os movimentos que eu pedi para vocês trazerem, tragam esse movimento com os olhos fechados, tá bom? Para que vocês continuem com aquela visualização mental de que essa toalha é você pequeno, tá bom? Preparados? Vamos lá, então? Depois dessa explicação, eu acho que vocês conseguiram entender o que é que eu quero fazer aqui com vocês, tá bom? Então, nós vamos fazer experienciar toda aquela emoção, né, usando a toalha, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou colocar um sonzinho para facilitar, para a gente se concentrar melhor, tá bom? E aí já peguem logo as toalhas, quem não pegou, quem esqueceu lá de ler a mensagem, eu pedi para trazer uma toalha. Então, vamos.
Então, colocando as mãos, você já pode colocar as mãos em cima da toalha, tá bom? Coloque as mãos em cima da toalha, feche os olhos, inspira profundamente, solta. Não permita que a sua mente vá para as preocupações de ontem, de mais tarde, de amanhã. Apenas se concentre na sua respiração. Inspira profundamente, solta. E repitam em voz alta ou mentalmente essa frase: mente inconsciente. Eu estou segura. Eu vou falar o meu nome e vocês falam o nome de vocês, tá? Eu, Nete, estou segura. Inspira, solta. Repete comigo. Mente consciente. Permita-me acessar todas as minhas memórias. Eu estou segura. Inspira, solta. E nesse momento, imagine que atrás de você tem uma estrada ou uma linha do tempo, em que você vai voltar nessa linha do tempo para um ano atrás. Mentalize, visualize esse um ano atrás. Eu tenho, completem a frase. Há um ano atrás, eu tenho tantos anos. Então, vocês repetem aí a frase, tá? Inspira e nessa linha do tempo você volta 10 anos atrás. Completem a frase. Há 10 anos atrás eu tinha tal idade. Volte mais nessa linha do tempo, esse percurso, mais 10 anos atrás. E vai dizendo para você mesmo quantos anos você tinha há 10 anos atrás. Visualize, mentalize. E ande mais um pouquinho na linha do tempo. E agora você tem 10 anos de idade. Visualize, se veja com 10 anos de idade. Caminhe mais um pouquinho. E agora você tem 5 anos de idade.
Visualize o seu cabelo, o seu corpinho. E agora, você com 5 aninhos, volte mais um pouquinho. E você tem uma idade de 1 ou 2 anos. Visualize essa cena, você engatinhando, tentando ficar em pé, se segurando nas coisas. E agora, pegando a toalha, como se fosse essa criança de 1 ano que é você, pegue com todo carinho e repete comigo em voz alta ou mentalmente. Repetem comigo. Olá, minha criança. Quanto tempo eu não venho aqui? Eu posso te dar um abraço? Nesse momento, você abraça essa criança que é você. E imagine quantos anos fazem que você não dá atenção para essa criança. Quanta saudade você tem dela. Abrace. E agora pegue ela com as 2 mãos e olhando bem para ela, como se você estivesse perguntando literalmente para sua criança: do que é que você tem medo? Deixa a sua mente responder. E o que mais? O que tanto te deixa aflito, minha criança? E se permita sentir. Inspira. Não esqueçam de respirar. Pergunte novamente para ela: você tem medo do escuro? Por que você tem medo do escuro? Você tem medo do papai? Por que você tem medo? Você tem medo
da mamãe? Por que que você tem medo? Minha criança, por que você tem medo de comer? Por que é que você tem medo de dormir? Por que é que você tem medo quando o papai fala alto? Qual é a voz? Qual é a frase que te deixa tão assustado? A partir de hoje você não precisa ter medo de nada. A partir de hoje, eu sou a sua mamãe e o seu papai. A partir de hoje, eu te vejo e eu vou cuidar de você. A partir de hoje, você está segura. A partir de hoje, eu te acolho. E você não tem motivos para ter medo. E agora, pegue essa criança e faça o que a sua mente e o seu corpo quer fazer. Se você quer abraçar, quer colocar ela no seu ombro, deitada, no seu colo, como você achar melhor. Apenas acolha essa criança que nunca foi ouvida. Acolha essa criança que nunca teve um adulto que acalmasse ela. Quando ela chorava, era frescura. Quando ela sentia medo de ficar lá naquele quarto escuro, papai e a mamãe vinha e batia nela. Para de besteira, para de frescura. Ninguém escutou essa criança. Ninguém acolheu ela. Ela sentia medo. Quando ela não queria comer algo, ela tinha medo até daquela comida. Acolha essa criança. Escute o que ela tem para te dizer. Não ignore os sentimentos dela. Por diversas vezes ela foi abandonada e rejeitada quando ela não era atendida.
quando as suas necessidades, os seus choros não eram atendidos. Quando ela escutava alguém falar alto que ela chorava, mandavam ela se calar e ela engolia o choro. Hoje, apenas hoje, se permita colocar para fora esse choro. Hoje você pode chorar. Você é adulta e ninguém vai mandar você engolir seu choro. Escute o que essa criança tem para te dizer. Chore com ela, ela nunca chorou. Sempre tinha alguém para mandar ela se calar. E eu vou dar uns minutos para vocês fazerem isso, para que vocês possam ter essa conversa, esse reencontro de muitos anos com essa criança. Fiquem à vontade e se permitam hoje fazer o que essa criança nunca pôde fazer. Chore com ela, abrace, beije, nina essa criança. Nesse momento que você acalentou sua criança, que você ninou, se despeça dela. Diga para ela que você precisa agora fazer umas mudanças. E agora você teve clareza. E que você vai voltar muitas vezes para acolher. Se despeça dessa criança como você achar melhor, abraçando, beijando, como você achar melhor. E nós vamos sair desse estado de meditação guiada
e uma contagem regressiva de 5 até 1. Inspire, solte. 5. Inspire novamente, solte. 4. Inspire, solte. 3. Comece a observar. Traga sua atenção para suas pernas e pés. 2. Traga atenção para os seus braços e tronco. 1. Joga o pescoço lentamente para um lado, para o outro, para frente e para trás. E no seu tempo, abra os olhos, sem pressa de fazer isso. Abra os olhos e jogando o braço lá em cima. Respire, trazendo aquela respiração de alívio, sabe? Coloque a mão no peito e agradeça por esse momento em que foi um momento seu, em que você se permitiu. E respire com essa respiração de total alívio. E aí, gente, tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Como foi essa experiência aí para você? Foi forte, né? Foi bom. Foi muito bom, né? A Vânia, me emocionei. Aí, ó, depois vocês comentem lá no grupo, porque eu sei que ainda tem gente que ainda tá bem. A Fran deu sono. É muito comum essa reação do corpo, o sono, tá? Porque foi tão forte o que você experienciou aqui, que o corpo quer sair dessa sensação de realidade, tá bom? Ele quer fugir para uma outra. Eu ficaria o dia todo com a minha criança. Ai, você quer fugir para uma outra realidade em que você não sinta essa emoção, né? Quando é muito forte essa emoção, a gente quer dormir, quer sair para uma outra, um outro lugar que não tenha essa emoção, viu? Aí depois vocês comentem lá no grupo, tá certo? Espero que vocês tenham um bom dia, tá? Valneide, deu calor. Eu também senti calor, chega a estar quente aqui. Ai, eu não quis parar de cheirar. Ai, bom dia para vocês também. Obrigada pelos comentários. Depois compartilhem lá, né, para que Bom outros. dia. Bom dia, Nilce. Para que outros possam sentir, né, a vontade, o desejo de ter essas experiências maravilhosas que nós temos aqui todos os dias, tá? Beijos, coração aí para vocês. Até mais. Bom dia para todos. Bom dia, beijo para Beijo, todos. Valneide. Tchau, tchau. Gratidão também, Nilce.